que foi o que mais impactou Eliseu, né? Foi o que mais impactou. Então, o nosso desprendimento ao fazer o bem tem que impactar também a nossa família e as pessoas que nos servem, né? Porque nós não podemos, né? Porque nós lemos 300 vezes a mesma passagem e sempre o Senhor está nos revelando algo novo, não é? Então, a Sunamita, ela era tão desprendida, sabe? Né? Na questão de ajudar, que a ajuda dela não tinha, em nenhuma hipótese, a possibilidade de fazer essa pessoa que estava recebendo a ajuda dela ficar ligado a ela, ficar dependente dela, entende? Né? E quando ela fala para o seu esposo, olha, nós podemos fazer um lugar para esse homem que sempre vem até nós, né? Que todas as vezes que passa por nós, né? Ele tem uma necessidade de passar por esse caminho, nós podemos fazer algo, né? Para beneficiá-lo enquanto ele estiver passando por nós, sem que esse algo que nós vamos fazer para ele o coloque na codependência de nós e nem da nossa casa. Sabe por quê, queridos? Que é lindo isso? Porque ela faz uma saída, né? Uma escada na parte externa da casa e que eleva um quartinho para o profeta, de forma separada, de forma individual, sabe? Mostrando para nós e nos ensinando que a nossa ajuda, né, a verdadeira ajuda de uma pessoa que está curada, de uma pessoa que está realizada, né, ou que está satisfeita com aquilo que Deus fez na vida dela, é que a ajuda que ela vai oferecer não tem e nem precisa ter uma ligação emocional, de codependência emocional, sabe? De codependência de ambiente. Não. A pessoa passa, ela quer ajudar o profeta, né? É caminho do profeta. Ela enxerga a necessidade do profeta, né? Agora, tem pessoas que quando vai fazer algo, primeiro te amarra, né? Primeiro deixa claro, né? Que você está sendo ajudado, né? Porque você realmente precisa, né? Que se não fosse a sua ajuda, aquilo não aconteceria, né? Então, essa é uma ajuda, queridos, que não agrada o coração de Deus, né? Então, a Sulamita aqui, nessa passagem, ela vem nos ensinar isso, né? Que a ajuda da pessoa curada ou da pessoa agradecida, ela não traz uma ligação e muito menos uma dependência emocional, né? Ela vai ajudar, mas vai torcer para que a pessoa não, tipo assim, não entenda aquilo como uma dependência, sabe? Nem se sinta na necessidade de fazer algo devolutivo, porque não tem, né? Porque a verdadeira ajuda é essa, né? Você faz realmente algo para somar na vida de alguém quando você realmente dá essa liberdade para a pessoa fazer, né? E estar com você sendo livre, se ela quer estar ou não, né? Não porque você ajudou, não porque você beneficiou. Então a Sunamita, ela conversa com seu esposo, fala, eu vejo a necessidade do profeta, ele sempre vem até nós. Vamos fazer para ele um puxadinho, uma escada, e quando ele passar por aqui, ele vai ter esse acesso livre, né? E ele não precisa pedir favor para nós, porque fomos nós que fizemos. Ele vai ter esse acesso por fora da casa. Ele está livre para ter esse acesso. Estamos fazendo para ele, mostrando para ele que ele não precisa, toda vez que ele passar por aqui, falar, eu vou acessar lá o puxadinho. Não, o puxadinho era feito na parte externa, sabe? Para nos ensinar que a nossa ajuda não tem que nos ligar a ninguém, não tem que trazer uma dependência emocional a ninguém, né? E nem da outra parte, nem da nossa, né? Mas o mais comum que acontece é aquele que ajudou ter que forçar, né, no outro uma dependência emocional. Falar, não, mas eu te ajudei, né? Você está descansando porque eu permiti, né? Só que não, queridos, a verdadeira ajuda é essa, que te dá liberdade, que dá liberdade a outra pessoa, né? De ela acessar você, de ela descansar por meio daquilo que você promoveu, sem depender, sem dever nada para mim e para você, né?
Isso que é muito lindo, sabe? É esse ensino que a Sulamita nos traz. Né? Ela providenciou para ele um quarto construído sobre o eirado, com acesso por meio de uma escada externa, pelo que a entrada ou a saída era independente da própria casa da Sulamita. O quartinho era decentemente mobiliado, a fim de dar o melhor tratamento possível ao homem de Deus. O desprendimento e a generosidade dessa mulher causaram um impacto em Eliseu, né? Que declarou: tens cuidado de nós com todo cuidado. A habilidade de nós mulheres em observar as necessidades das pessoas, né? E se dedicar para atendê-las pode ir além da família, né, queridos? Então, você mulher, né, Deus te deu essa sensibilidade para você perceber, né? Mas o que essa passagem nos traz de muito riquíssimo é isso, sabe? Com o exemplo da Sulamita. A sua sensibilidade de você perceber o que está acontecendo, né? Para você se antever na oração, né? No posicionamento, né? No ensino, né? No tempo de acolhimento, né? No tempo de, muitas vezes, se afastar, sabe? Você entende que é o tempo de se afastar e você se afasta. Então, essa sensibilidade que Deus concedeu a nós mulheres, né, nós também temos que usar com cuidado. Por quê? Se a Sulamita quisesse fazer um puxadinho aqui para o profeta, mas que o acesso fosse por dentro da sua casa, ele não teria a liberdade que ele tinha. E ele não seria impactado como foi impactado, né? Então, muitas vezes, aquilo que você acha que está fazendo para a sua família, né? Porque você, na sua sensibilidade, na sensibilidade que Deus te deu, natural que Deus te deu, você está percebendo algo, tá? Mas aí, entra a graça de Deus, né? Você precisa deixar entrar a graça de Deus para você fazer esse bem sem você querer prender as pessoas. Você entende? Né? O desprendimento da Sulamita aqui foi o que mais impactou Eliseu, né? Foi o que mais impactou. Então, o nosso desprendimento ao fazer o bem tem que impactar também a nossa família e as pessoas que nos servem, né? Porque nós não podemos, de forma alguma, fazer algo, fazer o bem, esperando um retorno, esperando uma recompensa, ou esperando uma conexão, ou, como que eu posso dizer, uma ligação emocional por aquilo que nós fizemos. Nós precisamos lidar e trabalhar o desprendimento, porque Deus já te fez assim, mulher sensível. Por mais leão que você tenha que lidar com a sua vida, Deus te fez assim sensível para você perceber, tá? Mas esta passagem hoje vem nos ensinar o desprendimento, né? Faça o bem, mas que isso não seja uma amarra na sua vida, tá? Isso não seja uma corda para você amarrar ninguém emocionalmente, porque isso não agrada o Senhor, né? A Sulamita aqui nos ensina, né, que ela não somente viu a necessidade, como ela agiu, mas a ação dela não amarrou ninguém, não amarrou o profeta, não amarrou o Geazi, né? E quando você não amarra, né, ninguém no bem que você promove, né, você promove para si mesmo um milagre, né? Então, quando Deus entrega o milagre do filho para essa mulher, né, Deus também dá a ela um desprendimento na questão de quando Deus decide levar o menino, né? A palavra aqui nos mostra que ela deixou o menino morto em casa, mas ela estava tão desprendida de tudo, né? E ela estava tão apegada na essência correta, que ela deixou o menino morto em cima da cama e foi atrás do profeta, né? Então, quem tem a visão correta, é sensível, mas tem a visão correta, não vai prender ninguém enquanto está abençoando, né? Então, muitas vezes, mulher, você ainda não tem vivido milagres, né, grandiosos na sua vida, porque tudo que você vai fazer, né, você quer amarrar alguém emocionalmente, materialmente, de alguma forma, né? E isso não pode, né? Vamos aprender com a Sulamita, né? Que o Senhor nos fez assim de forma maravilhosa, né? E sensíveis para a gente perceber tudo à nossa volta,
Mas a gente precisa usar isso com desprendimento. Não use a sua sensibilidade como cordas para amarrar ninguém que você abençoa, ou que você ensina, ou que você ajuda de alguma forma. Jesus nos ajudou, nos ensinou a sermos desprendidos, para que o Senhor possa nos dar mais. Se todos que você ajudar você a amarrar emocionalmente, daqui a pouco você não se ajuda mais. Você tem que aprender a ser livre emocionalmente, ensinar as pessoas a serem livres emocionalmente, a não ter essa codependência de você nem daquilo que você faz, porque isso faz com que essas pessoas cresçam. Uma vez que você ajudar alguém a crescer, você vai estar crescendo muito mais. Então a sunamita, quando ela é questionada o que lhe falta, ela diz: não me falta nada. Tanto não me falta nada que eu me sinto à vontade para ajudar a sua pessoa, profeta. Mas ele fica indignado com o desprendimento dela, sabe? E todas as vezes que nós conseguirmos fazer isso aqui também nesse plano, Deus vai enviar milagres, querido. Aquele milagre específico que você espera, porque ele sabe que mesmo que se ele te der, se ele te conceder isso, você não vai se prender a isso, Você já se evoluiu, você já está em um outro nível, Você não precisa amarrar-se a nada, E nem amarrar ninguém a você, E isso é maravilhoso, querido. Que ensino poderoso que a Sulamita nos dá, Então, essa mulher, ela se cuidava emocionalmente, disse que era uma mulher influente. Então, tinha tempo de cuidar da sua casa, de cuidar do seu marido, de cuidar de si mesma e ainda de influenciar as pessoas na sua cidade. Isso nem. Que lindo, né? E você? Tem tempo de cuidar de si mesmo, de cuidar da sua casa, de cumprir com os seus compromissos, de cuidar da sua mente e ainda de influenciar positivamente as pessoas que lhe cercam? A gente não vai conseguir fazer isso se não estiver nos ajudando e nos conhecendo. O autoconhecimento, ele é poderoso. Então, a gente precisa, eu fiz uma lista aqui. Aceitar as nossas qualidades e os nossos defeitos todos os dias. Temos que nos olhar no espelho e dizer quais são as nossas qualidades e os nossos defeitos. E aceitá-las. Você só consegue mudar alguma coisa quando você as encara de verdade. Reservar um tempo diário para si mesmo, Como que está o seu tempo para si mesma, mulher? A sunamita, ela tinha o tempo para ela mesma, sabe? E ela tinha um bom relacionamento dentro do ambiente da sua casa. E ela cuidava para que esse ambiente se mantivesse bom, Porque quando ela enxerga a necessidade do profeta, ela tem para quem compartilhar isso. E o relacionamento dela era bom porque o esposo dela a ouvia, e concordou com ela em fazer. Tudo isso, querido, resultados na nossa vida, sabe? Ele vem de concordância. Se não há concordância, muitas vezes você não vai ter resultado. Porque para...